sobre conceito, sobre a importância desses minerais e sobre alguns métodos de determinação das cinzas totais de minerais. Falo das cinzas totais por quê? Porque apesar do tema da aula ser minerais, eles estão presentes dentro das cinzas totais, que é uma forma de você quantificar esses minerais no alimento. Então, na composição centesimal de alimentos, as cinzas é uma das análises que entram na composição, e é a partir desse conteúdo de cinzas que a gente consegue estimar o conteúdo individual de alguns minerais dentro dos alimentos. Então, os minerais, eles são definidos, conceituados como resíduo mineral fixo, as cinzas, na verdade, ou matéria mineral, certo? Então, as cinzas, vou me corrigir, as cinzas de um alimento, elas são denominadas como resíduo mineral fixo ou matéria mineral. E dentro desse composto, das cinzas, estão os resíduos inorgânicos, que eles são provenientes da queima da matéria orgânica ou da oxidação completa. Então, esses termos eles estão em destaque justamente para demonstrar que existem formas diferentes de se chegar a esse conteúdo de cinzas total no alimento, certo? Então, tanto pode acontecer a determinação através de uma metodologia que utiliza a queima da amostra, como pode-se chegar a essa matéria inorgânica através da oxidação completa dessa amostra também. E a partir das cinzas a gente consegue ver, quantificar o teor de minerais totais presentes em um alimento. Então, a partir das cinzas é que a gente consegue quantificar o teor de minerais isolados, como sódio, cálcio, ferro, zinco, magnésio, entre outros. E aí a escolha da metodologia adequada, ela vai partir do objetivo que a gente tem, em mente. Então, a gente vai ver mais na frente que, dependendo do método escolhido para a gente quantificar as cinzas totais, a gente vai ter uma facilidade de quantificar esses minerais individualmente ou uma dificuldade. E a gente vai escolher essa metodologia a partir disso. Então, essas cinzas, elas são divididas em componentes. Nós temos a cinza total, que é o conteúdo total de cinzas presente no alimento. E dentro dessas cinzas, nós temos componentes individuais. Esses componentes podem ser os minerais que fazem parte do alimento e que a gente adquire ao se alimentar, que são essenciais para o metabolismo normal do nosso corpo, para que tudo funcione bem. E temos também alguns componentes da cinza que são aqueles que não têm uma função conhecida ou estabelecida e que, inclusive, podem ser prejudiciais ao nosso corpo. Então, alguns objetivos, de análise, algum dos objetivos é ver se esse produto ele foi fraudado, se dentro dessa amostra a gente tem metais pesados, que não deveriam estar lá, se esse produto foi adulterado. Então, alguns componentes individuais também não deveriam estar na amostra, e a partir da determinação de cinzas a gente consegue quantificar, certo? Temos também as cinzas que são solúveis e que são insolúveis em água, e essa determinação desse componente em particular ela é muito importante para se avaliar a quantidade de frutas em geleias. Por quê? Porque o conteúdo de cinzas presente, ele é correlacionado ao conteúdo de frutas presentes na geleia. Como esse produto, geleia, doces em geral, eles têm regulamentos de identidade que definem
quanto de fruta, de demais ingredientes ele deve possuir, então uma das formas de se avaliar esses constituintes, por exemplo, no caso das frutas, é através da quantificação de cinzas, de teor de cinzas. Outro componente também é a alcalinidade da cinza. Então, o que acontece? Os alimentos de origem vegetal, eles têm cinzas com teor alcalino, certo? Que esse teor alcalino, ele deriva dos ácidos presentes nos vegetais, que são ácidos como cítrico, tartárico e málico, que se apresentam na forma de carbonatos. E aí essas cinzas, elas são alcalinas. Já as cinzas provenientes de produtos animais, de origem animal, elas são ácidas. Então, se você fizer a verificação da alcalinidade da cinza, você consegue sugerir a adulteração do produto, né? Se ele é um produto de origem animal e está com teor alcalino muito elevado, então isso quer dizer, né, pode sugerir que esse produto ele tenha sido adulterado com adição de constituintes vegetais que não deveriam fazer parte da sua formulação. E outro componente são as cinzas insolúveis em ácido. Esse componente em particular, ele é muito utilizado para verificação de adição de matéria mineral em alimentos. Então, a adição de areia, adição de sujeira, adição de talco, né, e de outros constituintes, podem ser verificados através da quantificação das cinzas insolúveis em ácido. Quanto aos tipos mais comuns de cinzas, então nós vimos os componentes das cinzas, certo? E agora a gente vai ver os tipos mais comuns de cinzas. De antemão, eu já adianto que os dois tipos mais comuns são as cinzas secas e as cinzas úmidas, que são os métodos, né, principais de determinação do teor de cinzas em alimentos. E aí, a escolha de cada método, ela vai de acordo com a finalidade da análise. Então, as cinzas secas, elas são provenientes da queima total da matéria orgânica na presença do oxigênio. E aí você tem a formação de substâncias voláteis, certo? E gás carbônico, água e óxidos de nitrogênio. Então, quando você submete uma amostra à incineração, a temperaturas super elevadas, superiores a 500 graus, você tem, ao final desse processo, a obtenção dessas cinzas secas, certo? E aí, a partir dessas cinzas secas, você pode quantificar ou estimar o conteúdo de minerais específicos, né? Então, por exemplo, ao se fazer a análise de queijo, de cinzas em queijo, você pode, ao obter as cinzas secas, utilizar essas cinzas e submetê-los a uma titulação com um ácido e um titulante e, a partir disso, estimar o conteúdo de cloreto de sódio presente nesse queijo, certo? Que é muito importante, por exemplo, para o queijo, porque a salga, né, o sal adicionado, além de dar sabor ao produto, ele tem como finalidade conservar o queijo por mais tempo. Então, quando você avalia esse conteúdo de cloreto de sódio, você pode observar se no processamento, por exemplo, avaliando queijos de produtores diferentes, se eles têm variação nesse conteúdo de sal adicionado, se no armazenamento há modificação desse constituinte, enfim. Mas a partir dessas cinzas, a gente consegue estimar outros compostos e consegue também quantificar minerais individuais. E aí nas cinzas nas cinzas estão presentes, né, os minerais como cálcio, magnésio, ferro, sódio, manganês. Só que nas cinzas eles se apresentam na forma de cloretos, como o cloreto de sódio, de sulfatos, de fosfatos, de silicatos e de óxidos, certo?
certo? É a forma que eles se apresentam dentro das cinzas. Por isso que a gente consegue estimar por um método de titulação simples, cloreto de sódio presente dentro da amostra, porque essa é a forma que ele se apresenta nessas cinzas. E para a gente fazer análise de minerais individuais, a gente faz um tratamento com essas cinzas e consegue quantificar. Então, esse método de incineração em forno múltipla, né, que dá origem às cinzas secas, é o método mais comum de análise de cinzas em alimentos, e aí ele tem como produto final o teor de cinzas ou cinzas totais, né? Então, se baseia num processo inicial de carbonização, que você submete a amostra a temperaturas em torno de 200 graus, até ela perder toda a fumaça, e depois você leva essa amostra para incineração a temperaturas de 500 a 550 graus, para você ter a destruição de toda a matéria orgânica da amostra. Ela pode ser aplicada a uma variedade de amostras diferentes. Então, diversos alimentos podem ser analisados quanto ao teor de cinzas por esse método de cinzas secas. E aí o que vai variar é mais a temperatura do forno múltipla e a quantidade de amostra utilizada. E a gente vai ver que algumas amostras, elas exigem um tratamento específico, um preparo inicial, para que a gente não perca a amostra e não subestime o teor de minerais presentes. É um método prático, porque não utiliza reagentes para realizar a análise de cinzas. Só se utiliza o forno múltipla, cadinhos e a amostra. E, ao final, né, do procedimento, a gente vai obter cinzas brancas ou ligeiramente acinzentadas. Essas cinzas, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de se atingir essa coloração de cinzas brancas, mas podem se adicionar alguns reagentes que aceleram esse processo e a gente chega ao resultado final. Mas as cinzas, elas só podem ser pesadas quando elas atingirem essa coloração. Então, na realização da análise, né, se utiliza um forno múltipla. Esse forno, ele é utilizado a temperaturas de 500 até 600 graus Celsius, depende da amostra, né, do método que você vai utilizar, da metodologia. Se utilizam cadinhos. Esses cadinhos, eles apresentam diversos materiais diferentes de fabricação. Eu vou mostrar no próximo slide, né, que a escolha desse material é de acordo, às vezes, com a amostra, ou com a finalidade da análise, porque eles resistem a temperaturas e a substâncias ácidas e básicas de forma diferente. E também a escolha do cadinho também vai de acordo com os recursos financeiros disponíveis, porque há uma variação também entre os valores, né, comerciais de cada um. Assim como para a umidade, para o transporte de cadinho, da múltipla para o dessecador para balança para pesagem, tudo isso é feito utilizando as pinças. Por quê? Porque você não pode transferir umidade para a amostra, porque isso vai interferir no peso, e aí você vai ter vai superestimar o valor do peso, que é para ser somente das cinzas presentes na amostra. Então, essa escolha do cadinho, né? Eu mostrei alguns materiais, mas esses aqui são os materiais mais comuns do cadinho ser fabricado. Então, nós temos cadinhos de porcelana, que eles resistem a temperaturas de até 1.200 graus Celsius. Eles mantêm um peso constante e ele tem baixo preço comercial, né? No entanto, ele tem uma desvantagem. Por essa variação de temperatura, né? O cadinho, ele sai da múltipla, uma temperatura super elevada, vai para o dessecador, no dessecador espera esfriar, vai para a temperatura ambiente, você tem que fazer a higienização. Então, nessa variação de temperatura, ele pode rachar e aí você pode ter um dano à vidraria, né, ao utensílio.
Temos os cadinhos de platina, né? Se levarmos em consideração vantagens de modo geral, é o cadinho mais vantajoso para ser utilizado. Ele é bastante caro, ele resiste a temperaturas de até 1773 graus Celsius, temperatura super elevada. Ele é um bom condutor de calor, então transfere rapidamente para a amostra e é quimicamente inerte. Então, de todos, é o que apresenta mais vantagens. A gente tem o cadinho de quartzo, que ele tem a única vantagem que resiste a temperaturas de até 1100 graus Celsius. Aí você pode também escolher essa faixa de temperatura por quanto a amostra suporta, né? E pela metodologia que você escolheu. Temos cadinhos de aço, que são utilizados para amostras grandes. Ele tem baixo preço e tem alta resistência a álcalis e a ácidos. Temos o cadinho de Vicor, que é um vidro especial, né? Que ele suporta muito mais resistente. Ele resiste a temperaturas de até 900 graus Celsius. E temos o cadinho de ouro platina, que na verdade é uma liga de ouro platina, na proporção de 90:10, certo? Ele é um cadinho caro e ele resiste a temperaturas de até 1100 graus Celsius. Então, só para reforçar, a escolha desse cadinho vai depender de recursos financeiros disponíveis, da finalidade da amostra, do tipo de amostra utilizada, enfim, da resistência que você espera, do custo-benefício a longo prazo. São parâmetros para se avaliar e escolher o melhor cadinho a ser utilizado. Mas na rotina normal de laboratório, é muito comum encontrar o cadinho de porcelana. É um dos mais comuns em laboratórios de forma geral. Porque além de utilizar para cinzas, os cadinhos de porcelana, eles também são muito utilizados para avaliar o teor de umidade do alimento. Então, o teor de cinzas em si, ele não corresponde à mesma composição da matéria mineral inicial. Então, se a gente tem um alimento in natura, ele tem X quantidade de nutrientes, de minerais, ao passar pela incineração, essa quantidade não vai ser igual. Você não vai conseguir quantificar exatamente se você utilizar esse método de incineração em mufla. Tudo isso por quê? Porque no processo de incineração, acontece dentro da mufla uma volatilização, né, pela temperatura alta ou redução ou interação com o cadinho da amostra. Então, um alimento, por exemplo, como especiarias, né? Como as ervas. A gente não consegue fazer o teor de cinzas porque a volatilização é muito grande de compostos que você perde na incineração. Então, a gente tem que procurar outra metodologia, como metodologia de cinzas úmidas, né? Que é feito utilizando alguns reagentes, que aí você consegue não perder esses constituintes por volatilização e consegue quantificar da forma correta os minerais individuais. Então, eu trouxe na tabela aqui alguns minerais e algumas condições, né, que fazem com que eles se volatilizem ou se transformem no alimento. Aí você subestima o valor desse mineral, se você quiser quantificar depois ele individualmente no alimento. Então, o arsênio, por exemplo, ele se transforma em um composto desconhecido a 560 graus Celsius. O ferro, ele se transforma em cloreto férrico a 450 graus Celsius. O fósforo, ele se converte em um oxiácido, quando submetido a temperaturas elevadas. O zinco se transforma em cloreto a uma temperatura de 450 graus Celsius. O mercúrio, ele também sofre volatilização a temperaturas menores de 450 graus Celsius. E o níquel, ele se transforma em compostos de porfirina. Então, eu trouxe só para exemplificar, né, alguns minerais e as condições que fazem ele se volatilizar ou ele se transformar. Então, pensando em uma análise que você queira fazer a
a quantificação individual de ferro, por exemplo, a análise de cinzas pelo método de incineração em forno múltiplo não seria indicado. Por quê? Porque em temperaturas de 450 graus, que são temperaturas inferiores ao que geralmente é utilizado no método, você já tem a transformação dele em cloreto férrico. E você pode ter a volatilização dele e perda total. E aí você não vai conseguir quantificar depois individualmente o composto ou vai ter certa dificuldade em fazer isso. E aí por isso que deve-se optar por outra metodologia para análise de cinzas totais. As cinzas secas, elas geralmente correspondem a 5% total do alimento. Dificilmente a gente vai ter alimento com valor superior a 5%, certo? Mas vai haver a preponderância, né, dentro das cinzas, de um ou mais minerais, dependendo do alimento que a gente está analisando. Eu trouxe na tabela aqui alguns alimentos, certo? E o teor de cinzas em base úmida presente neles. Eu escolhi esses alimentos porque eles fazem parte de grupos alimentares diferentes. Só para a gente ter mais ou menos uma noção desse teor. Então, é um alimento como arroz polido cru, esse 0,30 está errado, viu? O teor de cinzas em porcentagem é em torno de 0,48%. Já em alimentos como a cenoura, esse teor já sobe para 0,90%. Maçã argentina tem em torno de 0,30% de cinzas. O leite de vaca integral, em torno de 0,80 gramas, 80%, me desculpe. A carne bovina crua, em torno de 1,04% de cinzas em base úmida. Os feijões crus, em torno de 3,71%. O óleo de soja, 0,0%. E o mel de abelha, 0,10%. Aí eu queria focar aqui para vocês, principalmente esse teor no feijão, que está de 3,71. Então, em relação aos outros alimentos, é um valor bem alto, né? E o de mel de abelha, que é 0,10, bem baixo. Comparando ele com o açúcar mascavo tem um teor de minerais bem maior. E o óleo de soja, que é 0%. O óleo de soja, assim como outras gorduras, como azeite, eles não possuem cinzas, minerais na sua constituição. E, inclusive, em alguma metodologia, que a gente vai ver mais na frente, em uma das metodologias, pode-se adicionar óleo de soja justamente porque não vai interferir, né, no teor de minerais, já que é um alimento que não possui minerais. Nessa outra tabela, eu trago alguns alimentos, certo? E os minerais que estão mais presentes neles. Então, produtos lácteos, né, são ricos em cálcio, as nozes em fósforo, cereais têm um teor considerado de sódio, e os alimentos em geral, né, o sódio é um mineral que faz parte da constituição de diversos alimentos. No enxofre, alimentos ricos em proteína, o zinco em alimentos frutos do mar. Então, essas cinzas que a gente vai obter ao final da incineração da amostra, ela vai ser mais rica em algum mineral ou em alguns minerais que estão mais presentes naquela amostra que a gente está analisando. Aí as cinzas úmidas, né, que é o outro método de realizar quantificação do teor de cinzas total no alimento, não utiliza a incineração em forno múltiplo, a gente utiliza a oxidação orgânica, utilizando compostos reagentes como ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido perclórico, mais a utilização de agentes oxidantes. Vocês lembram que no slide anterior eu falei que na análise do teor de sódio em queijos, na verdade, em queijos, a gente poderia utilizar a oxidação orgânica para depois separar só o sódio para fazer a análise. E também é muito comum em condimentos. Então, você quer ver o teor de sódio, por exemplo, de um sal de ervas. Você submete a oxidação orgânica com ácido nítrico e perclórico e você consegue depois quantificar só o teor de
sólido presente na amostra. Então, essa análise de cinzas úmidas é considerada uma etapa preliminar, certo? Porque ela permite a análise individual de minerais. Então, ela não é muito utilizada para se quantificar as cinzas totais. Ela geralmente é utilizada quando se quer fazer a análise individual de minerais. Então, você realiza primeiro essas cinzas úmidas e depois você quantifica algum mineral específico. E aí, essa escolha dessa metodologia é principalmente por quê? Porque nesse tipo de método você não tem perda desses minerais por volatilização, porque você não submete a temperaturas elevadas. E aí, para análise de minerais, é o método mais indicado. Aqui nessa tabela, eu trago uma comparação sucinta entre as duas técnicas, né, que são utilizadas para análise de cinzas totais. Então, as cinzas secas, ela é o método mais comum, ela é um método praticamente padrão, utilizado para diversos tipos de alimentos, porque ela pode ser utilizada para uma variedade enorme de alimentos. É um método simples, que só utiliza mufla, cadinho e amostra. No entanto, é um método demorado, né? Até se chegar à pesagem constante. Essas amostras podem ficar em forno mufla por 6 horas ou até por mais de um dia. Há perdas por volatilização, não sendo indicados, portanto, quando se quer fazer análise individual de minerais posteriormente. Não permite uma boa supervisão da amostra, porque a mufla é uma temperatura altíssima e você não tem como ficar manuseando a amostra dentro do forno mufla. E não há prova em branco, porque a gente não utiliza reagentes. As cinzas úmidas, ela permite que a gente quantifique posteriormente minerais específicos, individuais. É um método que usa técnicas mais sofisticadas. Tem a vantagem de ser um método rápido, né, onde você, de forma rápida, faz a oxidação orgânica da amostra. Tem menos perdas, principalmente quando comparado com as cinzas secas. Você não tem perdas por volatilização. Permite uma maior supervisão da amostra, porque você pode ficar observando a amostra durante o procedimento, e utiliza reagentes em branco. Por quê? Porque a gente quer ter certeza de que aquele reagente que eu estou utilizando, ele não tem teor daquele mineral que eu estou analisando. Senão, quando a gente misturar o reagente com a amostra, a gente vai superestimar o valor desse mineral que a gente está, né, analisando em questão. A determinação de cinzas, né? Por que é importante determinar cinzas em alimentos? Uma das principais importâncias, que eu acho que é a principal importância, é para a gente realizar a composição centesimal do alimento. Então, as cinzas, ela é uma das partes da composição centesimal. Então, todo alimento novo, quando você elabora um novo alimento, você tem que fazer a composição dele. Quando você reformula um alimento, você tem que fazer a composição dele. Quando você quer avaliar o processamento dele, o tempo de armazenamento, se afeta a composição, você tem que fazer a composição dele. E as cinzas é um dos componentes da composição centesimal de alimentos, junto com os macronutrientes e a umidade. Então, assim, é uma etapa, um método, né, uma etapa importante na rotina de análise de alimentos, que deve ser feita, né, e que tem um importante valor para se avaliar a qualidade do produto. Outra importância na determinação de cinzas é para se estimar o valor de minerais presentes. Então, quando você fortifica um alimento, como por exemplo a farinha de trigo brasileira, que é fortificada com ferro e ácido fólico, então você vai ter que analisar o teor de ferro nessa farinha para saber se ela condiz com o que é recomendado, né, no processo de fortificação. Quando você acha ou estuda que algum processamento interfere na composição de minerais, você faz a análise de minerais individuais, e isso só pode ser feito através da determinação anterior de cinzas.
Então, a determinação de cinzas permite que a gente consiga quantificar os minerais individuais dentro de um alimento. Permite também avaliar a qualidade, né? Alguns minerais interferem na qualidade do produto. Eles atuam em diversas reações que promovem alterações nos alimentos. Então, avaliar parâmetros como sabor, aparência, textura, estabilidade, principalmente. Então, o teor de cinzas também nos permite dar essa ideia ou esse direcionamento, né? E avaliar parâmetros de qualidade do alimento. As cinzas também nos permitem avaliar etapas de processamento. Aqui eu trouxe como exemplo um alimento que tem total interferência da concentração de cinzas no processamento dele, que é o açúcar. Então, o açúcar, né, fabricado através da cana-de-açúcar, ela tem etapas de, principalmente se for açúcar branco, que a gente tem, nós temos hoje açúcares bem escuros, como o demerário e o mascavo, mas quando se trata de açúcar branco, esse açúcar ele passa por etapas de clarificação e de cristalização. E o que acontece? Se esse produto, né, ele tiver com alto teor de cinzas, isso vai interferir na clarificação e na cristalização do açúcar. E aí você não vai atingir um produto final da forma como você esperava. Então, a gente vê o quanto é importante avaliar, durante o processamento da cana, se avalia o teor de cinzas do açúcar, para ver se há um teor mais superior, na verdade, ao que se espera, que se existir, a gente já sabe que vai interferir na qualidade final do produto. É importante também na determinação de padrões de identidade e qualidade. A gente viu numa etapa anterior, no slide anterior, na verdade, que as cinzas que são solúveis e insolúveis em água, elas servem para quantificar o teor de frutas em alguns produtos, como geleias. Então, em geleias ou em doces em massa de fruta, base de fruta, a quantidade de cinzas presente, ela determina o teor de frutas no produto. Então, o teor de frutas é utilizado nesses alimentos para se estimar a quantidade de frutas adicionadas. Esses produtos, eles têm regulamentos, né, de identidade e qualidade que estabelece que para ser geleia de morango, por exemplo, eu tenho que ter uma porcentagem X de morango presente na amostra para eu afirmar como produtor que é uma geleia de morango. E aí, a partir da quantificação do teor de cinzas, a gente consegue ver se esse produto ele está dentro do padrão recomendado, certo? De qualidade dele, e saber se ele está, se ele pode ser comercializado com aquela denominação. Então, para a determinação de cinzas secas, né, que foi o primeiro método que a gente viu. É um método simples, mas ele tem que seguir alguns passos, né, para que aconteça de forma correta. Então, o primeiro passo é levar o cadinho, que você vai utilizar para pesar a amostra, para ser calcinado dentro do forno muflo. Então, ele fica dentro do forno em torno de 1 hora, a uma temperatura bem elevada, e isso visa eliminar qualquer matéria orgânica presente no cadinho, além de eliminar a umidade que possa ser adicionada, né, com a manipulação da vidraria. E aí, depois desse processo, ele é levado ao dessecador, é esfriado. Quando ele está à temperatura ambiente, ele é pesado. E aí, a gente anota esse peso do cadinho, por quê? Porque ao final da análise, você vai pesar o cadinho já com as cinzas dentro. Para ter a gramatura de cinzas da amostra, você subtrai do valor do cadinho que você pesou no início da análise. Então, terminou esse primeiro passo, pesou o cadinho, leva o cadinho à balança para se pesar a amostra. Mas antes disso, e essa etapa pode ocorrer simultaneamente a esse preparo do cadinho, a gente tem também o preparo das amostras. Então, algumas amostras, elas precisam de algum preparo inicial para serem levadas ao forno muflo, porque a gente pode perder a amostra ou a gente pode perder teor de minerais presentes na amostra. Então, por exemplo, amostras líquidas,
Elas devem ser secas em estufa, para você concentrar a temperatura de 105 graus Celsius, para depois você submeter ela a temperaturas tão elevadas como as que estão dentro do forno muflo. Por quê? Porque se você pegar uma amostra líquida e levar um forno muflo a uma temperatura de quase 300 graus, que é a primeira etapa, que é a carbonização, você pode respingar a amostra para tudo que é lugar do forno e perder o conteúdo de amostra. Aí você vai perder, né, de quantificar o teor de cinzas e de minerais presentes naquela amostra de forma adequada. Compostos voláteis, como os condimentos, né, que têm constituintes voláteis, o aquecimento deve ser gradativo e com cuidado, para você perder o mínimo possível desses constituintes. Amostras ricas em lipídio, como manteiga, né, também devem ser aquecidas com cautela e em etapas, porque você pode queimar a amostra antes de começar o processo natural, e elas podem criar uma camada em cima de queimado, e isso vai interferir na quantificação do teor de cinza. Então, ela também pode borbulhar dentro da amostra, respingar na parede do forno e você perder a amostra. No caso da manteiga, assim como de outros produtos gordurosos, o recomendado é que você submeta a dessecação, né, perca a umidade total, desengordure a amostra, para depois realizar a análise de cinzas. Amostras ricas em açúcar devem ser adicionadas de vaselina ou azeite, para não formar espuma e o processo acontecer da forma correta. Aí esses produtos são adicionados por quê? Lembra daquele slide anterior? O óleo de soja ele tem 0% de minerais. Da mesma forma o azeite. Então, ele pode ser adicionado porque ele não vai adicionar teor mineral à amostra que você está analisando. O terceiro passo, né? Preparei a amostra, pesei o cadinho, tudo bonitinho. A gente vai pesar a amostra dentro do cadinho já e vai anotar esse peso também, porque ele vai ser utilizado no cálculo final para se quantificar o teor de cinzas. Se estabelece que o peso considerado padrão seria em torno de 5 gramas de amostra, mas algumas metodologias específicas de cada alimento estabelecem, né, as quantidades para cada tipo de alimento. Então, por exemplo, cereais e leite, se estabelece que se pesa em torno de 3 a 5 gramas de amostra. Açúcar, carne e legumes, de 5 a 10 gramas. Sucos e frutas, 25 gramas. Geleias e xaropes, 10 gramas. Isso depende também do cadinho, né? Para fazer determinada análise, você tem que ter um cadinho que comporte essa quantidade de amostra utilizada. Então, para cada alimento que a gente vai analisar, tem uma metodologia específica para cinzas, né? Que especifica as temperaturas e a quantidade de amostra que a gente deve utilizar. Depois que a gente pesa com a pinça, sem ter contato nenhum manual com o cadinho, esse cadinho deve ser transportado para o forno mufla. E aí a gente inicia a primeira etapa, que é a carbonização da amostra, que é para a amostra ir perdendo, né, e acontecendo a formação de compostos voláteis, ela solta muita fumaça, e após esse processo de carbonização, não há mais fumaça na amostra, ela pode ser incinerada. Então, o forno mufla, a gente utiliza temperaturas de 250 a 300 graus, em torno de 1 hora, ou até parar de sair fumaça da amostra. E a gente, nessa etapa, a formação de compostos voláteis. Terminou a etapa de carbonização, a gente vem para a etapa final, que é a incineração. Então, terminou essa 1 hora de carbonização, estamos em 300 graus. A gente pode ir aumentando gradativamente a temperatura até se atingir a temperatura final utilizada para incinerar as amostras. E esse aumento gradativo, ele pode ocorrer em tempos aproximados de 30 e 30 minutos, que é para a amostra não sofrer uma variação tão brusca de temperatura. Então, aumenta-se até 550 graus. Quando você atinge a temperatura final, você conta um tempo para essa amostra ficar dentro
da mufla. Esse tempo varia bastante entre amostras e outras, entre metodologias. Então, tem metodologias que especificam 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Tem metodologias que especificam 6 horas do final. Mas você vai manter dentro da mufla, né, até essas cinzas ficarem brancas ou cinza claro, acinzentadas. E aí no final você vai ter só a presença de compostos orgânicos. As temperaturas, elas variam com o tipo de amostra. Então, na manteiga, a gente utiliza a temperatura de 550 graus, frutas e carnes, 525, cereais e laticínios, 550, grãos, 600 graus, e assim por diante. E aí, essa etapa de incineração, ela é seguida da retirada do cadinho da mufla, colocar em dessecador, esperar chegar a temperatura ambiente e pesar. E é essa etapa de incinerar, tirar da mufla, colocar no cadinho, no dessecador, esfriar e pesar, acontecem sucessivamente até você atingir peso constante. Peso constante considerado variação de um peso e outro de 0,002 gramas. Então, quando você chega nesse peso constante, aí você pode calcular o teor de cinzas da amostra. O teor de cinzas corresponde ao peso das cinzas, dividido pelo peso da amostra, vezes 100. Como é que se chega ao peso das cinzas? Você subtrai o valor que você tem final, que corresponde ao peso do cadinho mais cinzas dentro, a sua última pesagem, e você subtrai do peso do cadinho, que você fez lá no início da análise. E aí você tem só o peso das cinzas. Aí você divide pelo peso da amostra que você também anotou, que vai variar de acordo com a amostra, né? Pode ser 5 gramas, 4 gramas, você tem que anotar. Você divide e multiplica por 100. E aí você vai ter a porcentagem de cinzas na sua amostra. A fotometria de chama, ela é uma das metodologias, certo? Que é utilizada para analisar o teor de minerais individuais após a realização da análise de cinzas, certo? Então, por exemplo, quando você faz o método de cinzas, cinzas úmidas, né? Você vai utilizar na metodologia para a posterior análise de um mineral específico como sólido. Então, a fotometria de chama é um dos métodos que a gente pode utilizar para avaliar o conteúdo mineral, né, de um mineral individual. E aí, por esse método, a gente primeiro faz a destruição da matéria orgânica, transforma em resíduo inorgânico, né, para a gente ter os minerais presentes ali, e aí a gente quantifica esse mineral individual em equipamento específico, que é um fotômetro de chama. Então, a gente primeiro submete a uma digestão ácida, utilizando ácido nítrico e perclórico na proporção de 3:1. Então, para isso, a gente pega 1 grama de amostra, coloca em tubo de digestão, adiciona 15 ml da solução nitroperclórica, certo? E aquece a 120 graus durante 1 hora até essa solução ela ficar límpida. Esses tubos de digestão são os tubos utilizados na análise de proteínas, né, digestão de Kilton. Então, a gente tem uma chapa que a gente coloca para aquecer, que ela já tem um formato, e ela já acondiciona esses tubos de digestão. A gente adiciona a amostra, a solução, aquece, até essa solução ficar límpida, claro, né? Com essa solução límpida e fria, a gente coloca em um balão volumétrico, completa o volume do balão com água deionizada, e aí cada metodologia vai estabelecer o volume desse balão e quanto você vai utilizar, certo? E aí essa solução você vai levar para o fotômetro de chama para realizar a análise individual do seu mineral que você quer pesquisar. O resultado, ele é dado baseado em curva padrão, né? Então, ele utiliza um padrão de referência do conteúdo daquele mineral para comparar com os resultados que a gente vai ter, além de utilizar também um branco, né? Onde não há presença de amostra, então não é para ver
quantificação daquele mineral nesse branco. E todas as vidrarias utilizadas, elas devem ser desmineralizadas com ácido nítrico a 10%, justamente para não transferir nenhum mineral para a amostra e você não quantificar como se fosse o mineral do alimento que você está pesquisando. Então, nessa imagem eu trago um fotômetro de chama, né, um dos modelos, existem modelos bem mais antigos, certo? E como é o princípio de funcionamento desse equipamento. Então, a gente tem aqui, ó, anteriormente, a gente tem um balão volumétrico que tem a solução, que foi a solução de digestão da nossa amostra, né, diluída com água deionizada, e a gente vai passar essa solução para o equipamento, certo? E é o que vai acontecer. Aqui dentro, no fotômetro, a chama que o equipamento produz, ela vai decompor essa minha amostra em átomos. Então, essa chama vai provocar uma excitação, esses átomos eles vão se decompor, e a quantidade, e nessa excitação, eles vão emitir radiação. E aí o aparelho consegue medir a quantidade de radiação que é emitida pelos átomos, no caso, os átomos de sódio, que a gente quer analisar, né, da molécula de sódio, consegue analisar essa quantidade, isso vai dar origem a comprimentos de onda, que são específicos para cada elemento químico, né, e aí você consegue ver o resultado no equipamento desse teor de sódio. Aí a gente faz cálculos comparando com a curva padrão, né, e aí consegue calcular quanto de sódio, por exemplo, tem presente nessa amostra que a gente está analisando. Então, recapitulando, a chama provoca a excitação desses átomos, eles se decompõem e eles emitem uma radiação, e essa radiação ela é lida como comprimento de onda que é específico para cada elemento químico, certo? E aí, esse método ele só é utilizado para sódio, potássio, lítio e cálcio. Por quê? Porque são moléculas que são excitadas em chama simples. Então, só são esses 4 minerais que a gente fazer análise pela metodologia de fotometria de chama. Para os que a gente não consegue fazer com a fotometria de chama, existe outro método, que é bem comum utilizar para minerais, que é a espectrometria de absorção atômica. Então, a gente viu que na fotometria, a excitação dos átomos emite uma radiação. Nesse caso aqui, da espectrometria, né, que isso aqui é um espectrofotômetro, ele vai quantificar a energia absorvida de uma fonte de radiação incidente. Então, ao invés de quantificar a energia emitida, vai ser a energia absorvida, né? Então, um átomo, quando ele está em estado fundamental, ele absorve a energia luminosa de um dado comprimento de onda. E é isso que o equipamento vai ver. Então, o equipamento, ele usa um combustível, que é o acetileno, e o ar ou óxido nitroso como oxidantes. E aí, da mesma forma do fotômetro, ele dá origem a uma curva de calibração, certo? Que a partir dessa curva, em comparação com a curva padrão, a gente consegue quantificar o teor de mineral, daquele mineral específico presente na amostra. Ele permite uma análise de uma amplitude maior de minerais, porque como a gente viu anteriormente no fotômetro, a gente só consegue analisar sódio, potássio, lítio e cálcio, porque são os únicos que são excitados em chama simples. Pelo método da espectrometria, a gente consegue ver qualquer outro mineral, né, diversos minerais, só que ele tem um elevado investimento, né, porque é um equipamento bem mais caro, e aí utiliza também reagentes, uma forma um pouco mais diferente de fazer, mas que permite uma quantificação bem maior dos minerais presentes na amostra. Além disso, nós temos também outras metodologias, né, para analisar o teor de cinza. A gente viu cinzas totais através do método de cinzas secas e cinzas úmidas, mas a gente também pode analisar a cinza solúvel e insolúvel em água. Então, para analisar essas cinzas pela solubilidade, a gente solubiliza a cinza seca com água, aquece, filtra, e o que a gente filtra no papel,
que não se solubilizou na água, a gente carboniza e pesa, e aí a gente tem um teor de cinzas insolúveis. Se a gente quer saber o solúvel, a quantidade solúvel, a gente subtrai o teor de cinzas totais desse teor insolúvel. Que aí, só para relembrar, é muito utilizado para avaliar padrão de qualidade e identidade de geleias de frutas e doces em massas. Para avaliar a alcalinidade da cinza, a gente solubiliza as cinzas secas com HCl, a 0,1 molar, e água, aquece, certo? E titula com a solução básica, que é o hidróxido de sódio e o indicador. Então, quando você conseguir cessar toda a neutralização dos ácidos presentes, aí você joga numa fórmula e consegue quantificar, né, essa alcalinidade da cinza. E para avaliar a cinza insolúvel em ácido, a gente solubiliza com ácido, que é o HCl, a 10%, aquece, filtra, o que está no filtrado é o que é insolúvel, não conseguiu se solubilizar, leva à incineração e pesa esse resultado. E a gente tem como quantificar. Então, como considerações finais, né, a gente viu o quanto as cinzas são importantes na rotina analítica, teor de minerais como um todo, porque faz parte da composição centesimal de alimentos, então é uma análise importante de ser realizada. A partir dessas análises é possível detectar fraudes em produtos, né, como através da alcalinidade das cinzas, a gente consegue ver se houve adulteração de produtos animais com adição de conteúdos vegetais, além de verificar também se há a presença de metais pesados através das cinzas insolúveis em ácido. E aí apresenta uma ampla utilidade, porque além de avaliar o teor de cinzas totais, a gente consegue ver também o teor de minerais a partir dessas cinzas, né, de minerais específicos. E, gente, a aula era esse conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado, né, e bons estudos.